Terceira parte de Ritas Brasil com o Rabino Shmuel, de Tânia, do dia 24 de Shvat, no meio do capítulo 27 do Tânia. Estamos falando que para servir a Deus é indispensável estar com espírito de alegria, estar valorizando o que acontece, estar valorizando o efeito espiritual divino de nossos atos. E não ficar indiferente a isso. E o nosso mau instinto busca sempre nos deixar tristes, depressivos e indiferentes quanto às nossas conquistas espirituais. Inclusive a diminuí-las, a criar expectativas demasiado grandes e desprezar as pequenas conquistas que fazemos sim. E o Rebbe diz ontem que não existe pequena conquista. Aqui no mundo, na Terra, a gente não percebe o efeito, mas nossos atos têm efeito universal. Ainda mais quando se contém um instinto, uma inclinação animalesca. E segue aqui a inspiração desse assunto. Por isso, pela luz divina se expandir em todos os mundos a partir de cada momento e momento que uma pessoa controla o espírito tolo da impureza que repercute nele. Por causa disso, a pessoa não deve se entristecer, o seu coração não deve estar cabisbaixo, não deve estar com o coração decaído e não sentir mal, mesmo que ele esteja toda a sua vida somente no mesmo tipo de batalha, mesmo desejo, e sempre a pessoa vai estar contendo o mesmo desejo e não sente uma diferença de uma subida de nível, não consegue sentir que ele subiu de grau. Apesar disso, ele não deve se deprimir, porque talvez ele seja uma daquelas criaturas que foram criadas para isso, para ser a vida toda repetindo a mesma ação, sendo atiçados por um desejo e controlando ele, sabendo que isso aqui é um serviço a Deus. Controlar, domar a impureza sempre. Existem pessoas assim, e Deus tem pleno direito de escolher e de incumbir cada um com sua missão, e essa missão é boa, é significante, e a pessoa é unicamente importante para fazer ela no local e no tempo que ela vive, do jeito dela. Cada pessoa não tem o mesmo rosto que a outra, e por isso significa que cada uma tem a sua missão, sua forma de ser, que Deus fez único, mostrando que o serviço dele também, se ele for usar sua vida da melhor maneira, tem um valor único. E não deve se deprimir por ver, ao se comparar a outros que conseguiram subir de nível, que conseguem alcançar serviços a Deus que lhe parecem mais agradáveis. Número 1, você nunca sabe o que passa com o outro, mas mesmo que tivesse mais agradável o outro, o que importa agradável ou não? Importa o fato de estar servindo a Deus. Isso que deve esquentar o teu coração, não o ato, e sim quem está sendo beneficiado. Quem ama a Deus vai estar feliz pelo fato de fazer o serviço a Ele, apesar do serviço não parecer tão atraente, tão respaldado, tão respeitado como de outros, como ele imagina ser o serviço de outros. E aqui vem responder uma pergunta que foi feita no capítulo 1 do Tânia. Sobre isso falou Job. Job falou o seguinte: criaste perversos, criaste justos. E o Rebbe perguntou no capítulo 1, como assim criaste perversos? Se a alma jura que vai ser justo, sinal que temos livre-arbítrio, que ela tem que jurar e ela pode optar. Então o que o Job chega e diz, reclamando a Deus, você já criou perversos? Diz o Rebbe o seguinte: claro, ele não quis dizer que Deus criou pessoas perversas sem livre-arbítrio. Não que sejam perversas de verdade pecando. Pessoas que vivem uma vida de tentações do tipo de perversos. Pessoas que acontecem a eles situações que tendem à perversidade. Estão inclinados a perverter, a pecar no pensamento, no desejo. Mas eles têm pleno livre-arbítrio, plena escolha de lutar. E se forem binonim, forem intermediários, quer dizer, o máximo, se fizerem o seu dever total, irão batalhar sempre para desviar sua atenção desse desejo, desses pensamentos, porque eles querem domar a impureza do mundo como parte do serviço deles a Deus. E tem gente que Deus criou de uma maneira que eles não consigam nunca anular completamente esse desejo, ou essa inclinação, ou esse vício. Consegue sempre domar. Aquilo vem só no pensamento. Cada 5 minutos surge lá um desejo daquele vício, seja qual for o vício.
mas ele sempre doma aquele desejo. Não passa do lapso de pensamento, ele tem lá o identificador de ataques do mau instinto. Logo que identificou que o pensamento é nocivo, é vicioso, ele repele ele. E não consegue subir de grau, porque subir de grau e se desligar completamente da matéria acontece através de pessoas criadas para serem tzadikim, justos. E já explicamos que isso aqui é um presente. Esse tipo de serviço de tzadik é um presente. No capítulo 14 explicamos lá, se a pessoa quer ser tzadik, na verdade toda pessoa deve tentar ser tzadik. Talvez não consiga, talvez sim consiga, isso não depende de nós. E não deve nos deixar chateados. Sabemos apenas que tem pessoas que conseguem esquecer, uma vez por todas, dos prazeres mundanos, e o prazer deles é apenas e exclusivamente expandir a presença divina no mundo, sentir a presença divina, sentir proximidade a Ele, com E maiúsculo. Enquanto a maioria das pessoas não sente proximidade real a Deus, não sente a presença dele como uma coisa prazerosa, imediata, apenas através de usando a mente, usando a meditação, conseguem ter prazer no que estão fazendo, conseguem ver que a coisa mais lógica e mais sensata é servir a Deus, apesar de nós não sentirmos na vida terrestre como Ele é o bem maior, apenas entendemos, mas não sentimos como algo concreto. Então são dois tipos de pessoas: Benonim, intermediários, e tzadikim, justos. O intermediário, ele sempre fica intermediário, sempre ele está no meio, sempre está em cima do muro e pode cair para o lado do mal, mas ele sempre luta para não cair. E o justo consegue sair do outro lado, cair só para o lado da justiça e da santidade. E adiante vai ser explicado que o justo existe apenas para ajudar os Benonim, quer dizer, Deus quis que esse mundo material seja um lugar de tentações, para que seres que sentem-se separados dele e não sentem-se ligados a ele como ligados concretamente, firmemente com ele, assumam a sua soberania. Ele quer reinar sobre os separados, que são os Benonim. Sabe que não é bem separado. Quem é separado são os Benonim. Deus fez o mundo justamente desse jeito que ele é, material, escurecido, para que nele haja pessoas que superem tentações. E o Tzadikim vem para ajudar os Benonim a fazer o seu papel, ou para fazer missões específicas, pessoais. E segue aqui o Rebbe diz: na verdade são dois tipos de prazer diante de Deus acima. Um, daquelas pessoas, daquelas almas que anulam completamente a impureza que está dentro deles e transforma o amargo em doce, o escuro em luminoso. Isso aqui é feito por almas denominadas tzadikim justos, que é coisa rara. O outro tipo de prazer, que é mais comum, é aquela pessoa que doma a impureza, apesar dela estar em alta pressão, está com poder, está com força, ela se apresenta como algo prazeroso, algo benéfico, algo valioso, e a pessoa doma ela, chega e fala a verdade: você não faz parte do campo do time de Deus, então você não vale nada, porque existir sozinho você não existe, você depende dele, e ele não quer que você seja utilizado, que tua proposta seja aceita para praticar os vícios propostos pela impureza, pelo mau instinto. Então você se apresenta como bonito, agradável, desejável, na verdade você não passa de uma coisa prejudicial, contrária à vontade do próprio Criador. E por isso, como eu sou do time do Criador, você é contrário à minha vontade também. Eu jamais irei aceitar tuas propostas pecaminosas. E isso causa, quando a pessoa faz aqui embaixo, Deus se junta a ele e rebaixa as energias negativas universais também. E quem é que abre a tendência de rebaixar, de retirar a força da impureza? Os Benonim, aquelas pessoas que cumprem seu dever, apesar de serem atiçados pela tentação, eles se controlam. E sobre isso foi dito, isso aqui é uma forma metafórica de entender o que disse o patriarca Isaac para Jacó. Quando Abraão faleceu, Isaac estava de luto, ele pediu, perdão, isso não é questão, é o momento que Isaac quis abençoar o Esaú. Então o Isaac disse para Esaú
Me faça sabores, em plural, assim como eu gosto. Sabores é um plural. 2 tipos de prazer. E a Kabbalah explica ali uma forma metafórica de explicar que o patriarca representa um grau espiritual. Então diz assim, em um grau mais abstrato, Deus diz para seus filhos, o povo de Israel, como diz no Zohar, me tragam 2 tipos de prazeres. A transformação, a adocicação das coisas amargas, e pegar as coisas amargas e temperar elas de uma maneira que estejam equilibradas numa forma prazerosa. Quer dizer, o bom uso dos sabores mais fortes ou mais amargos. Assim como em alimentos materiais. Existem 2 tipos de prazeres. Existem alimentos completamente agradáveis e doces, e outros que envolvem, são picantes ou azedos, só que estão temperados, equilibrados e preparados bem, e são tão prazerosos quanto aqueles doces por natureza. Assim também em relação ao serviço a Deus. Mesmo que a tua vida envolve componentes ácidos, componentes fortes, componentes que podem ser o contrário da vontade de Deus, quando são equilibrados, quando se controla e se usa o permitido e se exclui o proibido, é um prazer perante Deus, a tua vida, com os componentes ácidos que ela contém. E sobre isso está escrito, tudo fez Deus para o seu proveito, inclusive o perverso que transforma em luz a escuridão de sua maldade. Quer dizer, quando o perverso ele deixa a sua perversidade, ele transforma os seus componentes malignos em luz, em dia, diante de Deus. Deus fez tudo para o seu proveito. Torna-se uma luz, um proveito em cima, perante Deus. Quando se controla a proposta da impureza, e isso expande a glória de Deus em todo o universo. Essa aqui é a porção do Chumash desse dia 24 de Shvat.